Eu não tenho descanso. Meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Guardado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Existe tudo guardado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. A Ele toda honra e toda glória. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei que voltará para governar as nações em amor, e ruja o leão e até estremeça diante da majestade de Jesus. Que usa o leão e até estremeça
e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem inadorável, ele ama a justiça, poder e equidade. O homem mais notável, ele ama a justiça, poder e equidade. Que usa o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que usa o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e equidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e equidade. Jesus é o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu povo eterno, meu refúgio, meu abrigo. Quanto mais se agitar, em ti, Senhor, desde a terra se abrir, em ti, meu refúgio, minha fortaleza, socorro eterno, meu abrigo, meu refúgio, minha fortaleza, socorro eterno, meu abrigo. Quanto mais se agitar, em ti, Senhor, e se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Eita, lindo!
posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel. Chama aqui o reverendo, vem pra cá, meu irmão. Vem pra cá, vem pra gente. Vem me tira desta cova e me leva até o céu. Já me fui derramado, veio forte e me passou. Já vivi canos feridos, mas tua voz me acalmou. É mais doce do que o mel, e me tira desta cova e me leva até o céu. Já ficou de terremoto, vento forte me passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu és homem as estrelas e amar seus filhos. Eu me sinto tão seguro.
será sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre ti, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás, e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo visitar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo ministrar. Sopra dentro do Espírito. Sopra esse vento impetuoso e encha essa casa, enche os corações de cada um de vocês, em nome de Jesus. Boa noite! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com vocês nessa noite, amém? Que bom que vocês estão aqui, tem mais gente chegando. Eu sei que a capela vai ficar pequena. Nós estávamos numa dúvida muito grande se faríamos aquilo no templo. E ficamos com um número de inscrição assim duvidoso. Eu disse, ai meu Deus, juntando os inscritos, a equipe de semeadores somos 85, aqui cabem uns 130, será que vai dar? Eu sei que muita gente não se inscreve, né? Aí eu pensei, acho que eu vou para o templo. Não, vou tentar aqui. Vamos pela fé, vamos pela fé. Ainda tem algumas cadeiras aí, estou vendo que tem algumas bolsas também, não sei se estão marcando lugar. Então, quem for chegando aí, o pessoal dos semeadores vai tentando acomodar. Mas o importante é que vocês estão aqui hoje, e se vocês encararam um dia de trabalho, um dia
tribulado. Mas estão aqui é porque vocês vieram buscar a sua porção de bênção. Eu tenho certeza que vocês vão levar. Hoje nós vamos falar de um tema que muito pouco se fala nas igrejas, nos cultos, né? Mas aqui nos semeadores a gente gosta de temas assim, pouco falados. E eu estou trazendo essa temática hoje para os semeadores pela primeira vez. Eu acho que nós nunca focamos nos seres celestiais. Muita gente, às vezes, tem dúvidas sobre anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, principados, potestades, enfim. São tantos seres celestiais e a gente fica perguntando quem são eles, para que servem, como eles atuam em nossas vidas, o que eles podem fazer por mim. Será que existe anjo da guarda? Ou isso é coisa de católico? Será que os anjos nos dão livramento? Será que os anjos têm asa? São tantas dúvidas, né? Será que eu posso orar para um anjo? Tem uma oração aí, Santo Anjo do Senhor, né? Que a Igreja Católica aprendi quando era criança. Mas será que é certo orar para um anjo? Vamos tirar essas dúvidas hoje. Aproveite esse tempo. Os semeadores têm essa característica pedagógica, para que a gente possa aprender. Entretanto, os semeadores têm uma outra característica, que é a característica de comunhão. Nós somos um ministério que está inserido na pastoral da comunhão. Aqui nós somos uma grande família. Tem uma galerinha que está com a gente toda segunda-feira aqui. Quem vem regularmente aos semeadores? Levanta a mão. Olha aí. Tem uma galerinha que está seguindo a gente toda semana. Mas tem muitos que vêm uma vez ou outra, quando o tema é interessante, ou quando o preletor é famoso, feito o reverendo Marcondes, por exemplo. Mas quem está vindo pela primeira vez agora? Levanta a mão. Olha lá, quantos estão vindo pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos, querido. Sejam muito bem-vindos. Nós somos semeadores, sabe por quê? Porque nós semeamos a palavra de Deus. Nós jogamos sementes semanalmente aqui. Não uma semente qualquer, mas uma semente poderosa, que é a palavra de Deus. E essa semente, quando ela cai num coração fértil, ela germina e dá frutos lindos, maravilhosos. E a minha oração hoje é para que essa semente hoje possa dar frutos, possa germinar no coração de cada um aqui. Independente de onde vocês vieram, da denominação, independente da igreja, isso não faz diferença nenhuma. O importante não é o semeador, o importante é a semente. E a semente, a palavra de Deus, essa sim tem importância. E ela vai fazer a diferença na vida de vocês hoje. Vocês creem nisso? Então vamos fazer igual o pastor Luciano. Amém? Amém! O pastor Luciano fica bravo quando ninguém diz amém. Amém, igreja? Ontem ele estava aí virado, ontem à tarde. Foi bênção. Queridos, sem mais delongas, queria convidar aqui nosso querido preletor, reverendo Marcondes Soares. Olha, tem pastor aqui? Tem? Ô, Juninho, meu irmão, vem pra cá. Adoro fazer isso. Saudade do quartel que é serviço, ó. Aí quando eu olho para a plateia, tem um pastor ali, escondido atrás da pilastra. É senhora. Eu pedi para que o reverendo Juninho ore, porque tudo aqui começa com oração, acaba e termina com oração. Então, que ele ore para o nosso querido pastor, para que Deus esteja com ele nessa noite. Coloque as palavras certas para o coração de vocês. Queridos, boa noite. Eu estava brincando, não era verdade, eu estava escondido ali atrás do lugar. Esse Silvino me encontrou. Se for possível, estenda suas mãos aqui na direção do reverendo Marcondes. Vamos estar
pedindo que o Senhor esteja abençoando e capacitando esse teu servo mais uma vez para trazer as palavras que o Senhor deseja para os nossos corações. Pai querido, nós te apresentamos, Senhor, no teu altar nesta noite, teu filho, Marcondes. Pedimos em nome de Jesus que teu Santo Espírito possa estar abrindo a mente e o coração do teu filho, trazendo por seus lábios as palavras que tu queres, Senhor, trazer para cada um de nós, nos dando entendimento sobre o tema proposto nessa noite, para que possamos aprender um pouco mais, mas principalmente para que possamos estar levando a tua palavra, pregando a tua palavra, ensinando aqueles que não conhecem, mas principalmente fazendo diferença onde quer que tu nos coloques. Que teu Santo Espírito possa estar pairando nesse lugar e que ele possa estar nos auxiliando a compreender tudo aquilo que tu queres nos ensinar. Pedimos isso e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos sacar o sem fio. Boa noite. Que o Batista da Graça e Paz, o Assembleia da Paz do Senhor e o Episcopal, boa noite. Brincando, Graça e Paz, a Paz do Senhor. É porque as outras igrejas dizem que a gente nem crente é, né? Que a gente dá boa noite. Eu quero abrir Hebreus capítulo 1. Hebreus no capítulo 1. Versículo 13 e 14. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. Todo mundo achou? Diz assim: mas a qual dos anjos disse ele alguma vez: assenta-te à minha direita, até que ponham os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Versículo 13. Não são todos eles espíritos ministradores, a fim de servir aqueles que hão de herdar a salvação? Amém? Hoje a gente vai ter um estudo bíblico em cima da doutrina dos anjos. Não só dos anjos, anjos e demônios, não é isso? Porque eles são os seres celestiais que a Bíblia fala. A gente às vezes evita alguns temas que estão na Bíblia e a gente não deveria evitá-los, porque a recomendação bíblica, tanto de Jesus como do apóstolo Paulo, é que fosse ensinada à igreja todas as coisas e todo o conselho de Deus. Tanto em Mateus 28, na grande comissão, Jesus disse: ide fazer discípulos, ensinando a guardar todas as coisas. E Paulo, depois que saiu de Éfeso, ele disse assim: eu tenho as minhas mãos limpas do sangue de vocês, porque eu ensinei a vocês todo o conselho de Deus, todas as coisas das Escrituras. Então a gente deve crer na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não só nas partes que a gente quer. Por causa disso, a gente desconhece muita coisa que tem nas Escrituras, porque de repente vai ofender alguém que tem alguma sensibilidade ou outra, ou é excessivamente racionalista. Mas as Escrituras falam da existência dos anjos e demônios, dos seres celestiais. Então é necessário que a gente aprenda sobre elas, porque quando a gente não ensina na igreja, o mundo ensina, e o mundo ensina de maneira errada. O YouTube ensina, a internet ensina, você faz uma pesquisa e aí você está com o Manual dos Anjos da esotérica Mônica Bonfilho como seu manual de angelologia, porque ninguém nunca te ensinou na igreja essas coisas. Que você está com o tarô dos anjos, não sei o que, não sei o que.
Então a gente tem que ensinar a Bíblia mesmo sobre essas coisas, que a Bíblia fala sobre essas coisas. Então existe uma disciplina no seminário teológico chamada Teologia Sistemática. A teologia sistemática é um método de estudo das doutrinas bíblicas que ela acompanha um sistema, um raciocínio, uma organização. Ela começa pelo fundamento de bibliologia, que é a doutrina da Bíblia. Depois ela vai para a doutrina de Deus, que é teontologia, onde você vai entender a Trindade, outras doutrinas. Você vai para a antropologia, que é o estudo do homem, antropologia bíblica, que é o estudo do homem. Aí você vai passando por várias doutrinas até que você chega na angelologia. Ângelo é anjo, em latim, e logia estudo. Estudo dos anjos. E aí a gente tem um bom tempo estudando isso. Dentro do estudo dos anjos, alguns teólogos colocam também a demonologia, que é o estudo sobre os demônios. Porque eles, de acordo com a compreensão, a partir dessa compreensão dos textos bíblicos, os demônios são anjos caídos, são seres celestiais. E nessa capela, uma vez eu queria começar contando essa experiência tão forte. Eu tive uma experiência nessa capela em 2017, quando eu assumi a reunião de oração de Dona Valdeci. Dona Valdeci foi uma senhorinha que por muitos anos serviu a Deus fielmente aqui na catedral. Todas as terças-feiras ela tinha livraria ali, servia com o ministério da livraria, e toda terça-feira ela estava aqui. Ela morreu com a Bíblia no colo. Ela estava fazendo o devocional dela pela manhã, teve uma parada e morreu com a Bíblia dela no colo. Então foi uma mulher muito fiel a Deus. Eu estava aqui nessa reunião e a gente tem um círculo, botava as cadeiras em círculo, e uma caixinha de oração no centro. Quando eu levantei a caixa de oração para orar, no final da reunião a gente sempre usava, as irmãs colocavam o pedido dentro dessa caixinha e a gente levantava para orar. Quando eu levantei a caixa para orar, eu senti que tinha alguém fisicamente do meu lado. Eu abri o olho, vi que não tinha ninguém, fechei o olho e continuei orando, mas aquela impressão de que tinha alguém do meu lado. Não contei nada para ninguém. É uma coisa que eu percebi, não contei nada para ninguém. Quando a gente termina a reunião de oração, uma das irmãs veio falar comigo e disse: Pastor Marcondes, eu vi a coisa mais linda do seu lado, um anjo do Senhor. Ele estava de pé do seu lado. Essa irmã não foi sugestionada. Se eu tivesse falado, aí eu podia dizer assim: é porque eu sugestionei, eu falei, então ela botou na cabeça, né, e tal. Mas eu não tinha falado nada, tinha ficado comigo. Mas eu vi um anjo do seu lado. Ele pegou a caixa de oração e ele foi embora com a caixa de oração. É claro que o anjo não foi embora com a caixa de oração física que ficou aqui. Ele foi embora com as intenções, com as orações dos santos que estavam ali. E a gente vai ver na Escritura como o ministério dos anjos está associado com a oração da igreja. Quando a igreja ora, os anjos agem, os anjos operam. Que o texto que a gente leu de Hebreus 13 diz assim: não são todos eles espíritos ministradores. Ministro é servo. É porque na nossa cultura a gente associou ministro à importância. Ah, fulano agora é ministro comissionado, né? As pessoas pensam até que recebe dinheiro, né? O ministro comissionado. Silvino ganha por comissão. Quanto mais tempo ele faz com os semeadores, quanto mais gente vier, a comissão dele. Mas tô brincando, não tem isso aqui na igreja, né? Ministro comissionado quer dizer ministro chamado. A comissão é o chamamento, o ministro leigo chamado para o ministério. Mas o ministro é um servo, a palavra originalmente para ministro é servo. Então quando diz que os anjos são espíritos ministradores, quer dizer que os anjos são servos de Deus a respeito daqueles que hão de herdar a salvação. Então eles estão esperando para servir a igreja de Jesus. Mas eles só podem servir a igreja de Jesus a partir do momento que a igreja ora. Porque, ao contrário do entendimento comum, que tem muitos pensamentos já por aí, que a gente pode dar ordem aos anjos, a Bíblia não ensina assim que a gente pode dar ordem aos anjos. A Bíblia diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Quem dá ordem aos anjos é o Senhor. A gente ora ao Senhor
e o Senhor dá ordem aos anjos. A gente não ora aos anjos, a gente ora ao Senhor e o Senhor dá ordem aos anjos. Como evangélicos, eu sei que aqui tem pessoas, talvez de tradição católica, tem um entendimento diferente, mas como evangélico nós entendemos que a oração deve ser direcionada diretamente ao Pai, no nome de Jesus, e sem outros mediadores e intercessores, sejam angelicais ou santos e santas de Deus. A gente acredita que os homens e mulheres de Deus que viveram têm um lugar especial no coração de Deus, são exemplos de fé, modelo e inspiração para a gente, mas a gente acredita que é um perigo oferecer esse tipo de prece, de intercessão diretamente às criaturas de Deus. O perigo é a idolatria. É que você coloque qualquer outra coisa no lugar de Jesus, e seu relacionamento com Jesus se torne secundário e não primário, né? Então a gente tem muita gente, por causa de traumas na vida, qualquer outra coisa, não consegue falar com Deus diretamente, sempre fica usando mediadores, não tem intimidade com o Pai. E o Pai quer que você tenha a sua própria intimidade com Ele. De repente você teve uma experiência traumática com figuras de autoridade, com figura paterna, e aí você sempre usou a sua mãe para pedir as coisas ao seu pai, ou usou uma outra pessoa. Então você acha que nas coisas espirituais tem que ser do mesmo jeito. Eu não sou merecedor, então eu tenho que acessar indiretamente por alguém o Pai. Mas o Pai ama você, e o Pai quer se relacionar com você. Deus sabe todas as suas necessidades, mas Ele quer que você fale para que Ele se relacione com você. Então não coloque um anjo ou qualquer outra criatura no lugar do Pai no seu coração, no lugar de conversa com o Pai. E aí o Pai vai dar ordem aos anjos ao seu respeito, com certeza, para que eles, em você orando, atenda às suas necessidades. Tem um livro que é uma ficção que eu li na adolescência chamado Este Mundo Tenebroso, do Frank Pitt. Ele conta a história de uma igreja local envolvida numa batalha espiritual muito grande. E a primeira coisa que o inimigo fez para trazer essa igreja estava sendo abençoada muito, crescendo muito, e de repente essa igreja começou a declinar, começou a cair. As coisas já não estavam mais dando certo, era muita briga nas lideranças, muitas disputas, o ministério de louvor, e os pregadores, tudo começou a decair. Mas sabe onde foi que tudo começou a esfriar dentro dessa igreja e quebrar? O inimigo começou a atacar as reuniões de oração com fofoca. Quando ele começou a atacar as reuniões de oração com fofoca, ele desmobilizou o movimento de oração da igreja. E aí isso é uma ficção, obviamente. Os anjos pararam de trabalhar porque a igreja não orava mais. E aí os demônios avançavam dentro dessa igreja, causando toda sorte de perturbação. A gente vai ver nas Escrituras que o ministério da oração dos santos, que por incrível que pareça somos nós os santos, está intimamente associado ao ministério dos anjos. A Bíblia diz que a igreja, a gente vai ver esses textos, a igreja fazia incessante oração por Pedro dia e noite, e o anjo foi lá e soltou Pedro da prisão, quando a igreja orava. A Bíblia diz em Apocalipse que os anjos oferecem as orações dos santos em taças, incensários, diante de Deus. As nossas orações são oferecidas pelos anjos a Deus em incensários. Então existe uma associação entre o ministério da oração e o ministério dos anjos. Logo, pouca oração, pouca atividade angelical. Muita oração, muita atividade angelical no nosso meio. E eu nunca vi, mas eu sinto, né? Eu sinto quando há seres celestiais no nosso meio. Eu sinto quando teve um dos nossos cultos que a gente estava cantando, a gente estava pregando sobre perdão aqui no domingo pela manhã, Mateus 18. Eu não sei se tem quem estava aqui lembra. Eu tinha a impressão dos seres celestiais caminhando pelo meio da igreja. E quando eu terminei aquela mensagem, a igreja inteira estava chorando, e aquilo era a unção do Senhor, e os espíritos ministradores ministrando cura ao coração dos irmãos, e libertação ao coração dos irmãos naquela manhã. Aquele quebrantamento geral, eram os anjos de Deus operando o poder de Deus no meio das pessoas, trazendo restauração para o que o Senhor estava fazendo ali, o propósito que o Senhor estava fazendo ali. E eles estão aqui. Os anjos estão aqui.
A gente vai ver também, é porque eu fico colocando os carros na frente dos bois. Mas essa questão de cada crente ter um anjo, se tem anjo da guarda, se não tem, né? Tem duas referências bíblicas que a gente vai ver que sugerem que cada crente realmente tem um anjo. Tem um texto que Jesus fala sobre as crianças e ele diz assim: quem escandalizar uma dessas crianças é melhor que colocasse uma pedra no pescoço e jogasse na água. Aí ele diz assim: porque os seus anjos, os anjos dessas crianças, assistem diante do meu Pai. Então as crianças têm anjos. Então depois que cresce, então a gente não tem, né? A criança teria, a gente não tem. É só as crianças que precisam de uma proteção especial. Só que lá em Atos 10 também, eu vou dar essa referência a vocês, tenham calma, viu? Só que lá em Atos 10, quando Pedro é solto da prisão, que a menina abre a porta, quem lê muito a Bíblia já vai lembrando das histórias. A menina abre a porta, a menina volta e diz assim: eles não acreditavam, o texto bíblico diz, porque pensavam que era o seu anjo, que era o anjo de Pedro, e não Pedro que estava na porta, que era o seu anjo, usa essa expressão. Então, os crentes da Bíblia acreditavam que cada pessoa tinha o seu anjo. Agora é engraçado que na cultura judaica eles pensavam que o anjo parece com você, o seu anjo parece com você. Porque isso não é Pedro, é o anjo de Pedro. Daí vem aquela ideia do desenho animado, que todo mundo tem um diabinho e um anjinho. E o diabinho e o anjinho parecem com a gente, Tom e Jerry, né? Aí o anjinho e o diabinho que parece com você, que assume a sua forma. Boa parte das coisas que a gente vai ver aqui, porque veja, a Bíblia, ela só conta essas coisas como são, e ela parte do pressuposto que os leitores originais já têm contato com aquilo. Então ela não explica muita coisa. Ela diz assim: então o arcanjo fez isso. Mas ela não vai dizer pra gente: o arcanjo é isso, isso e isso. Porque ela parte do pressuposto que o leitor original já sabe o que é arcanjo. E eles sabiam, só que a gente não sabe. Porque a gente não era daquela cultura. Aí o que é que vai acontecer? Por isso que o estudo teológico é importante. O estudo teológico vai atrás da literatura histórica, do contexto, do judaísmo, onde isso foi escrito, como é que os judeus acreditavam sobre os anjos, o que era que se pensava naquela época, que vai ajudar a gente a entender o que é isso. A gente vai passar muito por isso também. Aí, dito isso, se cada um aqui de nós tem um anjo, né, eles estão aqui porque eles nos acompanharam. Eles gostam de adoração. Adoração genuína, os anjos adoram junto com a igreja. Aí pode ser que está todo mundo lá fora esperando a gente largar. E está tudo conversando. Mas rapaz, o meu humano é fogo, ele não dá trabalho não. Que a gente também vai ver aqui que os anjos são pessoas, eles são seres pessoais. Eles são espíritos, mas não são impessoais. Eles têm personalidade, vontade, emoções, intelecto. Eles, como a gente, eles são pessoas espirituais, mas são pessoas. Então eles são indivíduos. Então, provavelmente, como indivíduos, eles estão conversando, né? Minha imaginação está aí, assim: meu humano, rapaz, é demais, viu? Ah, não, o meu é mais tranquilo, não me dá trabalho, só dorme. O meu dorme, calma. Aí o outro: não, o meu é só perigo, né? Gostando, então trabalhando direto. E vamos lá, para o estudo mais nas Escrituras. A existência dos anjos é ensinada em pelo menos 34 livros da Bíblia. E a palavra anjo ocorre 275 vezes. Jesus sabia da existência dos anjos e ensinava claramente sobre eles. Por exemplo, Mateus capítulo 18 e o versículo 10. Mateus 18 e o versículo 10. É aquele que eu falei para vocês do anjo da guarda da criança. Aquele versículo. Mateus 18 e 10. É a referência que cada criança tem um anjo. Vede, não desprezeis a nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Mateus 26 e 53. Quando vieram prender ele, né? Ele disse assim: tu pensas que eu não posso agora orar ao meu Pai, e ele imediatamente me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Isso aqui são milhares de anjos. 12 legiões de anjos
são milhares de anos. Se eu pedisse agora ao Pai, e veja, Jesus não disse assim, se eu ordenar os anjos como um homem, ele é Deus, mas encarnado como homem, ele disse, se eu rogar ao Pai, se eu pedir ao Pai, o Pai faz, né? Enviaria 12 legiões de anjos. Os anjos são seres criados. Existe uma diferença entre eternidade e imortalidade. Os anjos são imortais. Eles têm fim, eles podem ter fim. Eles não vão ter fim, na verdade, são imortais. Mas eles tiveram início. O único que é eterno é Deus. Eterno é quem não tem início e quem não tem fim. Somente Deus é eterno. A eternidade é um atributo incomunicável de Deus. Em teologia tem características, atributos de Deus que são incomunicáveis, que Deus, nenhum outro ser humano tem, só Deus. Por exemplo, somente Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Essa palavra oni quer dizer único. O único que tem todo o poder é Deus, ele é onipotente. O único que pode estar presente em todos os lugares é Deus, por isso ele é onipresente. O único que tem todo o conhecimento é Deus, por isso ele é onisciente. As criaturas de Deus, elas não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Somente Deus. Nenhum santo ou anjo pode ouvir todas as pessoas ao mesmo tempo, porque eles não são onipresentes nem oniscientes, somente Deus é. Até o inimigo, você fala assim, mas é maneira de dizer, o Satanás está me aperreando, não sei o quê. Mas Satanás não é onipresente, está em todo canto aperreando todo mundo ao mesmo tempo. Porque todo mundo diz tudo, Satanás fez isso, aquilo. São os demônios, na verdade, que estão fazendo isso. Mas ele disse lá no livro de Jó, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Quem rodeia, quem se move, é porque não está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele só pode estar em um lugar por vez, né, se movendo no tempo e no espaço. Os anjos são assim. Eles são criaturas de Deus. E a Bíblia menciona a criação deles. O fato da criação está em Colossenses 1,16. Colossenses capítulo 1 e o versículo 16. Que diz assim: porque todas as coisas que foram criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, todas foram criadas por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas e por Ele tudo subsiste. A gente vai ter um tempinho aqui para a gente também definir o que é essas coisas. Quando você lê Colossenses, você diz assim, o que é tronos? O que é principados? O que é potestade? O que é que diz mais aqui? Principados, potestades, tronos e dominações. São 4 estruturas angelicais que são mencionadas aqui. Legião é um conjunto de anjos ou demônios, né? Era uma contagem conforme a legião romana, né? Que eu acho que era 12 mil soldados, constituía uma legião romana. Mas essas palavrinhas aqui, dominações, tronos, principados e potestades, que o apóstolo Paulo está usando aqui em Colossenses, ele está partindo do pressuposto, como eu disse a vocês no início, que os leitores originais sabem o que é isso. Então ele não explica. Então a gente vai precisar de uma explicação histórica para saber quem são os principados, quem são as potestades, quem são as dominações, quem são os tronos. E esses seres, você só pensa em potestade do mal. Provavelmente você já ouviu falar assim, é uma potestade, um principado. Mas existem principados de Deus e principados demoníacos. Existem potestades de Deus e potestades demoníacas. Isso são hierarquias angelicais, que existe uma hierarquia inversa e uma hierarquia correta. A que permaneceu com Deus e a que não permaneceu com Deus. O tipo de literatura que vai explicar isso, desse contexto bíblico para a gente, é um livro muito antigo, que os estudiosos acreditam que ele foi escrito no século IV, no século III, ali depois de Cristo. É chamado Dionísio Areopagita, ou Pseudo Dionísio, porque alguns estudiosos acham que ele não foi o cara que Paulo converteu lá em Atenas, em Atos 17, que não é o autor mesmo da época, porque por um detalhe ou outro de informação, mas por muito tempo a igreja aceitou como se o livro fosse de Dionísio mesmo,
o Areopagita. Ele tem um livro chamado Da Hierarquia Celeste, que é onde ele conta sobre essas hierarquias desses seres celestiais. Como é que vem? Aí ele vai dizer, olha, primeiro tem, na presença imediata de Deus, a gente tem os serafins, lá de Isaías capítulo 6, serafins. Depois a gente tem querubins, que são anjos tronos, porque eles estão associados à sustentação do trono de Deus. Aí depois você tem arcanjos. Arcanjos são príncipe. Arque, a palavra arque quer dizer príncipe, ou principal. Por isso que a gente tem arquebispo, ou arcebispo. É o principal dos bispos. E um arcanjo é o principal dos anjos. A palavra príncipe quer dizer principal. Então os arcanjos e principados seriam como fosse mais ou menos um tipo de hierarquia. Só que existem principados de nações que são colocados sobre países, sobre lugares, para governar povos. Não necessariamente povos geopolíticos, porque o recorte geopolítico nem sempre corresponde ao recorte étnico de um povo, a uma cultura de um povo. Por exemplo, o Brasil está na América do Sul, mas a gente é totalmente distinto dos outros latinos, né? Mas as outras regiões ali, eles são muito parecidos. E alguns povos estão divididos na África por geopolítica, mas na realidade se pertencem e são cortados apenas por convenção internacional, mas eles são de tribos e povos e culturas iguais, de pertencimento igual. Então, isso seriam os principados. E potestades. Potestades são anjos, seres angelicais, dentro do judaísmo e da cultura grega, que controlariam os poderes da natureza. Os poderes da natureza. E aí a gente vê nas falsas religiões, ou nas religiões animistas, essas potestades sendo atribuídas assim: o Deus do trovão, o Deus do fogo, o Deus das águas. São poderes espirituais que controlam as forças da natureza. E isso existe tanto no reino de Deus como no reino maligno. Porque quando Satanás pediu a Deus para tocar nas coisas de Jó, na vida de Jó, Deus disse: vai e faz. O que é que o texto em seguida diz? Foi Satanás que estava fazendo, não era Deus que estava fazendo diretamente. Deus estava permitindo. Como Deus permite, indiretamente é Ele que está fazendo. Por isso que Jó vai dizer assim: o Senhor deu, o Senhor tomou. As pessoas na Bíblia, elas não tinham essa noia da gente de atribuir as coisas a Satanás assim, de glorificar a Satanás, não. Eles não davam o braço a torcer. Ele dizia assim: se ele fez é porque Deus permitiu. Então eles louvavam ao Senhor. Eles não davam um jeitinho de dar glória a Satanás de jeito nenhum. Se eu estou sofrendo, é porque ele está me atacando, mas eu não vou dar glória a ele não, porque só está me atacando porque Deus permitiu. Então glória a Deus que permitiu eu passar por essa provação. Então Jó tinha muito isso. Mas a Bíblia diz que soprou um vento e derrubou a casa do telhado dos filhos de Jó, e os filhos dele morreram. Isso é uma espécie de controle da natureza. Também diz que caiu um raio e queimou todo o rebanho do céu. Então não pense que todas as tragédias na natureza que acontecem por aí é porque Deus está matando as pessoas também, diretamente, esse tipo de coisa, não. As potestades estão aí, procurando um direito, uma permissão para que elas façam mal. Uma pandemia mundial, uma catástrofe, outra coisa, muitas vezes, a gente não gosta de falar isso porque não é politicamente correto, mas muitas vezes, juízo de Deus na Bíblia não é Deus fazendo maldade com as pessoas, fazendo ruindade. O juízo de Deus nas Escrituras é Deus entregar os homens e as mulheres a seus próprios desejos. Tipo, vocês não querem me ouvir, vocês não querem me obedecer, então seja feita a vontade de vocês. Ele tira a mão protetora dele e o inimigo ataca. Porque o inimigo não ataca nenhum de nós. E até os não crentes, que os não crentes contam com a misericórdia de Deus, gente. Satanás não faz tudo o que quer, não. Os anjos não protegem só a gente, não. Até as pessoas que não conhecem Jesus são protegidas e têm livramento de Deus. Porque o Senhor ama. Agora, como você tem um cachorro preso numa coleira, e se você entra dentro do raio de ação dele, onde é permitido onde ele ir, você vai levar uma mordida. Então fique fora do raio de ação. Os anjos, se Deus tem um propósito maior, às vezes tem uma mãe que ora, um irmão que ora, não sei o que, o Senhor vai lá e livra. Mas às vezes você mesmo procura e depois bota a culpa em Deus. Você está entrando dentro do raio de ação. Gente, é porque a gente pensa que o mundo espiritual é uma coisa muito assim, utópica, não sei o que. É muito real.
Assim como se você fosse meter, entrar no copo sem permissão em determinado horário, você pode levar bala no plano físico, no mundo físico, e você não vai botar culpa em Deus de você ter levado bala, porque você foi lá e procurou. Da mesma forma, se você for entrar em determinados ambientes espirituais, sem revestimento, sem autorização, sem proteção do Senhor, você vai levar chuva. E não tem isso, eu estava inocente. Porque, como uma criança de 5 anos, ela é inocente. São leis naturais, existem leis espirituais e leis naturais. Uma criança de 5 anos, se ela botar o dedo dentro dessa tomada, se tiver descoberto, mesmo ela sendo inocente, é uma lei da física e Deus não pode ser culpado disso. Ela vai levar uma descarga. Os pais devem proteger ela de colocar o dedo. Da mesma forma, se você for se meter, procurar sessões mediúnicas, reuniões, esse tipo de coisa, você vai ser mordido, você vai ser pego. E depois diz assim, eu não sei porquê, eu fui com aquele negócio, eu passei daquela reunião, aí fica com... Eu conheci um senhor aqui na igreja que ele fez uma cirurgia mediúnica. O pai de uma amiga minha do Ministério do Louvor fez uma cirurgia mediúnica e ele tirou um caroço por uma cirurgia, só que depois disso ele desenvolveu uma depressão para o resto da vida dele. Ele vivia sofrendo de uma depressão. Então, às vezes as pessoas fazem imposições de mãos com gente desconhecida, energização, depois passa a ter pesadelos que não tinha, não tem um sono direito mais. Os níveis de ataque são diferentes, dependendo do grau de exposição e tal, mas sempre tem alguma coisa. Sempre que alguém me pergunta, eu digo, você ore a respeito do seu quarto, veja alguma coisa, que tem muita coisa que a gente dá permissão, a gente dá entrada, como essa criança que bota o dedo na tomada. E aí, depois que ele pediu perdão a Deus e renunciou àquilo que ele fez na ignorância, o caroço voltou e a depressão foi embora. Ele ficou curado da depressão, mas o caroço voltou. Aí o que foi que ele fez? Ele foi tirar o caroço via médico normal, medicina normal. Ele foi lá e tirou o caroço. Mas vocês notam que há uma troca aí, há um poder, potestade quer dizer poder. Potestade é poder. Há um poder espiritual que realiza uma cura em troca de uma escravidão, que te garante um relacionamento em troca de uma escravidão. Aquela pessoa não deixa você amarrou ela, mas você fica sofrendo o tempo inteiro. Às vezes crise de ciúme, traição, às vezes chega até a apanhar, mas aquele relacionamento permanece, é doentio. Você fica num sistema de escravidão, naquela dependência espiritual. E não tem isso assim, eu repito, são leis espirituais, como a lei da física. Se jogar, por mais pura que seja a criança que pulou lá da torre, ela é pura, inocente, ela pulou, ela morreu. É uma lei da física. Por mais inocente que seja, se você se envolve em ambientes espirituais, você vai ser atingido por aquelas regras. Né? Um outro paralelismo em relação ao físico espiritual é que, por exemplo, no mundo físico, por que é que um doido qualquer na rua não entra aqui dentro e não faz qualquer coisa com a gente e assalta a gente, todo mundo e coisa e tal? Primeiro, a gente tem, graças a Deus, a ilusão de que todo mundo, até o bandido, tem a ilusão de que o Estado está protegendo a gente. Então é bom que essa ilusão seja mantida. Todo mundo tem um certo medo de que, se isso acontecer, a polícia apareceria aqui, né? Então é bom que essa ilusão seja mantida, todo mundo se sente seguro. Depois, de repente, a gente pode dar conta de alguém, não dá para meter cadeira em cima, igual naquele vídeo do tipo, né? Mas esses entes do mal humanos não fazem tudo o que quer, porque sabem que existem leis e existem forças policiais que podem contê-los. Quanto mais eficientes essas forças, mais medo tem o bandido. Ele tem medo. Quanto mais funciona o sistema. E o sistema de segurança de Deus não falha, é certo. A segurança de Deus não é a segurança dos homens. Então, o demônio tem medo de mexer com você porque sua segurança é boa. Sua segurança é bem treinada. A espada de fogo porque ninguém vai se meter, não.
Então, não acontece tudo porque a gente tem guarda celestial. Nós, os não crentes, a gente tem, o mundo não está assim, solto, à toa, totalmente, né? Eles estão aí tomando conta, até o mal que faz tem um limite no mal, uma permissão no mal para fazer, não pode avançar além do que é permitido, né? Só jogando aí para a imaginação de vocês, para não pensarem o mundo espiritual de uma forma tão distante e abstrata, né? Continuando aqui, eles são criados, né? O tempo da criação provavelmente é antes da gente, porque Jó 38, do 6 a 7, diz assim, que quando Deus criava o mundo, os filhos de Deus, essa expressão filhos de Deus, tanto em Jó como em vários lugares do Antigo Testamento, se refere aos anjos. Você vê em Jó capítulo 1, diz assim, e vindo os filhos de Deus se reunir, Michael Heiser chama isso de o conselho divino, se reunir com o Senhor, veio Satanás no meio deles. Lembra dessa passagem? Veio Satanás no meio deles. Os filhos de Deus é uma expressão muito usada para anjo, e aqui em Jó vai dizer assim, quando Deus lançava os fundamentos da terra, os filhos de Deus e as estrelas, não é literalmente as estrelas, muitas vezes na Bíblia estrelas são anjos, tanto que as 7 estrelas do Apocalipse, cada uma das 7 estrelas são 7 anjos. Quando o dragão leva a terça parte das estrelas do céu com ele em Apocalipse, significa a terça parte dos anjos que cai com Satanás. Então estrela na Bíblia se refere a anjo. As estrelas jubilavam quando Deus criava. Quando Deus criou a gente, fez o nosso mundo, os anjos já eram criados e se alegravam com a nossa criação. Então eles foram criados em algum lugar na eternidade. Em algum tempo da eternidade, eles foram criados por Deus, eles tiveram início. Muita gente pergunta como é que o pecado entrou no mundo desses seres, né? Procure a caixinha de pergunta do professor Augusto Nicodemos, que ele respondeu isso. Para mim é tão fácil assim entender isso, mas todo mundo fica achando como se fosse uma coisa impossível assim. Como é que tudo é tão bom? Porque o pecado de Satanás é o orgulho, que está descrito lá em Ezequiel. Deixa eu ver se eu abro aqui para a gente. Ezequiel 28. A partir do versículo 12. Diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu selaste a soma, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Tu estavas no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outros. Os trabalhos dos teus pandeiros e das tuas flautas foram perpetrados em ti no dia em que foste criado. Tu és o querubim ungido que cobre, e eu te estabeleci assim. Tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima e para baixo, no meio das pedras de fogo. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Veja, esse texto a princípio é sobre o rei de Tiro. Você vê já no versículo do início que é sobre o rei de Tiro. Tem um outro texto que eu acho que é Isaías 14, que também vai dizer isso. É uma lamentação sobre o rei de Tiro, e que a cristandade sempre leu esse texto como a queda de Satanás. Mas a gente não tem nenhum texto na Bíblia explícito falando isso, apenas o texto lá de Apocalipse do dragão, da queda do dragão, que Miguel precipita o dragão. E como é que os estudiosos judeus e cristãos chegaram à conclusão que esse texto se refere a Satanás? Porque é muito comum na Bíblia você estar falando de um governante humano
e de repente você já não está mais falando sobre o governante humano, mas quem está por trás dele. Por exemplo, Daniel estava orando 21 dias, porque o profeta Jeremias disse que o cativeiro de Israel ia durar, Daniel capítulo 9, 70 anos. Chegou os 70 anos e nada do povo saiu do cativeiro. Daniel se preocupou. Deus disse que era 70, já cumpriu o tempo e a gente ainda está aqui, tem alguma coisa errada. Então ele foi jejuar 21 dias, porque desde que o povo entrou na terra, no tempo de Josué, até o cativeiro, o povo nunca tinha cumprido os anos que Deus disse que a terra era para descansar. A cada 7 anos a terra era para descansar. Como eles não descansaram, Jeremias disse assim: vocês vão pagar os anos que vocês... Vocês vão pagar os anos que vocês não deram descanso à terra. E o total que eles deviam a Deus era 70 anos. Aí eles ficaram 70 anos no cativeiro. Terminou e nada. Aí Daniel disse: tem alguma coisa estranha aqui. Normalmente, irmão, quando tem uma coisa que o tempo de Deus chegou e ainda não se cumpriu, a gente desiste logo. Mas geralmente a gente está envolvido numa batalha espiritual. E aí a gente deveria jejuar e orar para buscar de Deus a resposta. Porque é que, e não achar assim, se acomodar, porque não é a vontade do Senhor. Daniel não foi por aí. Isso era uma resistência espiritual que estava acontecendo. Daniel jejuou. 21 dias depois, o anjo Gabriel veio falar com Daniel. E ele disse: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia a tua oração foi ouvida. Então não foi com 21 dias que a oração foi ouvida. Foi no primeiro dia. Muitas vezes no primeiro dia Deus já ouve a nossa oração. Mas há uma resistência no mundo espiritual para que a nossa oração seja respondida. Uma guerra espiritual. Desde o primeiro dia a tua oração foi ouvida. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Gente, não era um príncipe humano, um ser humano que estava resistindo, impedindo o anjo Gabriel de passar, porque um anjo só, na batalha de Senaqueribe, matou 185 mil homens numa noite. Então não era um ser humano que estava resistindo o anjo Gabriel. Ele disse: o príncipe da Pérsia me resistiu. E Daniel estava sob o domínio de que governo? Era a Pérsia. A Babilônia tinha caído e a Pérsia era que dominava. Então o principado, que é aqueles seres que a gente falou da Pérsia, o príncipe é o principado da Pérsia, não queria liberar o povo de Israel do cativeiro, queria manter o povo de Israel no cativeiro. E aí Daniel orou, o anjo passou. Mas a veja a questão de hierarquia, como é sério. Lá no livro de Judas não tem capítulo, é só o versículo, é um livrinho bem pequenininho. Não é Judas Iscariotes não, é Judas o irmão de Jesus. Ele escreveu um livro. Tanto ele como Tiago era irmão do Senhor, escreveram um livro. Ele não tem versículo. E aí ele diz assim, quando ele está falando dos falsos mestres que não respeitam a hierarquia, ele diz assim: cuidado como você fala das autoridades constituídas por Deus. Porque nem o arcanjo Miguel ousou dizer palavras contra Satanás. Mas ele disse na disputa pelo corpo de Moisés. E essa luta de Satanás e o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés não está escrito na nossa Bíblia. Você pode cavar o Novo Testamento todinho, você não vai achar. O Antigo Testamento todinho, você não vai achar. E o Novo Testamento. Onde é que está descrito essa luta? Está descrito num livro apócrifo, que é um livro da tradição judaica, chamado livro de Enoque. Esse livro de Enoque conta essa batalha. E aí o arcanjo diz assim, Miguel diz: o Senhor te repreenda. E ele não repreende Satanás, ele diz: o Senhor te repreenda. Porque é que ele mesmo não ousa emitir juízo contra Satanás. Porque de acordo com o texto que a gente leu agora, Satanás era querubim. Tu eras querubim ungido. É uma hierarquia acima de um arcanjo. Então, e por que Gabriel não resiste o príncipe? Porque Gabriel, nas escrituras, não é um arcanjo, ele é um anjo mensageiro. Então ele não luta com um principado, diretamente com um principado. Teve que vir Miguel, que é o príncipe de Israel. Daniel capítulo 12 vai dizer assim: nos últimos dias se levantará Miguel, o príncipe do teu povo, em favor da tua nação. No livro de Apocalipse, quando a mulher, que é Israel, que tem as 12 estrelas na cabeça, que são as 12 tribos,
a lua debaixo dos seus pés, que a lua nova é o símbolo da nação de Israel, e ela dá à luz o menino, que é Jesus, que é arrebatado para o céu. O dragão, que é Satanás, se volta com violência contra ela para destruí-la, que é quando iniciar o tempo do fim, a tribulação, Satanás vai se voltar com violência contra o povo de Israel. A gente já vê sinais de antissemitismo crescente no mundo. Vai se voltar com muita violência contra Israel. E quem vem em favor da mulher? Miguel, o príncipe do teu povo. Então, quando os irmãos querem, eu vi que está passando ali Miguel. Não é verdade. É exagero. Esses anjos, eles estão envolvidos em dramas cósmicos de redenção, e não Miguel vai resolver matar o rato que entrou dentro da minha casa. Precisa disso. Então os irmãos ficam colocando essas coisas. Entrou Gabriel aqui, entrou Miguel. Gabriel só aparece na Bíblia quando é coisa, plano grande de salvação. Para aparecer para a Virgem Maria, para a Anunciação, para aparecer para Zacarias, para dizer João Batista, e Daniel, capítulo 9. A redenção de Israel. Só. Não fica aparecendo para tudo quanto é coisa, não. Mas aí você vê um príncipe humano, que era um príncipe da Pérsia, mas não é um ser humano. Da mesma coisa que o rei de Tiro não pode ser um ser humano, porque o texto diz: estavas no Éden, jardim de Deus. Como é que um ser humano que está vivendo aqui no ano 700 a.C. pode ter estado no Éden há 4, 5, 6 mil anos lá atrás, na origem de tudo, no jardim de Deus, nas pedras afogueadas andavam? Como é que se pode dizer um ser humano: tu eras um querubim, tu és querubim ungido da guarda celestial? E aí a descrição de um ser lindo, coberto de pedras e de instrumentos musicais do seu próprio corpo. Daí vem a ideia para a gente de que também não existe nada escrito sobre isso, é inferência a partir do texto, que a gente associa que Lúcifer provavelmente teve relação com música no céu, com adoração, por causa desses instrumentos que são descritos nele. Todo o movimento dele, do corpo dele enquanto andava, produzia música e adoração a Deus. E ele era perfeito. Então por isso que ele odeia a adoração da igreja. Mas esses seres celestiais caídos odeiam a igreja por uma outra razão muito maior. Miguel não pode repreender Satanás, mas a igreja pode repreender Satanás. Aí eu vou dizer por que a igreja pode repreender Satanás. Porque a igreja está em Cristo. E Cristo, o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. E a Bíblia diz que Deus exerceu a suprema grandeza do seu poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, subindo às alturas, fazendo assentar na sua destra, à sua direita, colocando todas as coisas debaixo dos seus pés. Aí o versículo de Efésios capítulo 1, lá no final diz assim: e para isso fez isso por causa da igreja, a qual é o seu corpo. Então, se o cabeça está assentado acima de todas as coisas, e nós somos o corpo, o menorzinho membro do corpo de Cristo, o dedo mindinho, tem todas as coisas debaixo dos seus pés. Todos os demônios só mexem com quem não sabe que tem essa autoridade. E essa autoridade é uma revelação, porque Paulo disse: eu oro. Quando ele vai falar sobre isso, ele diz: eu oro para que os olhos do entendimento de vocês sejam abertos, que vocês tenham um espírito de revelação, para vocês saberem quem vocês são em Cristo. Efésios capítulo 1 e 2. É para que vocês saibam que vocês são em Cristo. Se você não tiver essa revelação de quem é você, como nem o Anderson contou, eu vi um cachorrinho, um pinche, correndo atrás de um homem grandão, de quase 2 metros. O homem subiu na caminhonete e o pinche ameaçando ele. Assim, o homem não tem noção da sua dimensão física em relação ao pinche. O pinche tem o poder de intimidação. Todo o poder de Satanás hoje é de intimidação. Se ele fizer igual a menina do exorcista, girar a cabeça e correr assim, todo mundo sai correndo. Isso é o poder de intimidação, não é um poder de fato. É um poder de engano, de mentira, de sedução. Ele tem essas artimanhas, que a Bíblia vai chamar de artimanhas do diabo.
que é intimidação, sedução, envolvimento. Mas poder de fato, todo poder pertence a Jesus. Amém. Jesus disse: eu tenho as chaves da morte e do inferno. E em Hebreus capítulo 1, esse que a gente leu, diz assim, que Deus ordenou todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos se curvem diante de Jesus. Adorem Jesus. Todos os seres. Então, gente, isso é uma verdade. A igreja está em Cristo. Cristo é a nossa cabeça, nós somos o corpo, nós Jesus somos um. Por isso que quando a gente diz assim, em nome de Jesus, não é uma mágica, eu falo no lugar de Jesus, eu falo em Cristo. Como Gálatas 2:20, vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem fala é Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. O mesmo Jesus que estava aqui na terra, a mesma autoridade, em nome de Jesus, anda. Em nome de Jesus, abre os olhos. Em nome de Jesus, abre os ouvidos. O poder da oração não está no muito falar também. É orar em nome de Jesus. Tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Pelo seu nome, os nossos pecados são perdoados. O nome é a representação de quem Ele é. O nome significa quem Ele é. Tudo que Ele é. E Ele nos deu o seu nome. Nos deu a representação legal. Ele disse assim, em Mateus 28, no finalzinho, a grande comissão: toda autoridade me é dada. Isso quer dizer que antes não era dada como homem, nos céus e na terra. Visto isso que eu estou dizendo a vocês, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não tenham medo de serpentes e escorpiões, ele diz, porque nada, absolutamente nada vos fará dano algum. Vocês vão pisar serpentes e escorpiões e nada vai fazer mal a vocês. Dou-vos autoridade, ele diz, para pisar serpentes e escorpiões. Se a gente tiver uma revelação disso, de quem a gente é em Cristo, e o nome e a autoridade que Jesus deu para a gente não vai ter medo, pavor dos seres do mal. A gente não está dentro da escala de hierarquia, a gente está em Cristo. Né? A gente está em outro lugar, em outra dimensão. Mas os anjos querem nos ajudar nesse trabalho, né? de expansão do reino. Foram criados em santidade. Judas, versículo 6. Judas não tem capítulo, então é só o versículo. Versículo 6 diz que eles deixaram o seu estado original, de onde eles estavam. Deixaram o seu estado original de santidade e de pureza. São seres espirituais, a natureza deles é espírito, como a gente viu em Hebreus 1,14, quer dizer, eles não são seres físicos, anjos são espíritos. Então, anjo também não tem sexo. Ele pode aparecer a forma que ele quiser. Pode aparecer do jeito que ele quiser. Por exemplo, tirando aqui, abrindo um parênteses, né, que o Espírito Santo é Deus, ele não é um anjo, né? Então isso é óbvio, né, para todo mundo. Mas quando o Espírito Santo aparece ali no Jordão em forma corpórea de uma pomba, não significa que o Espírito Santo é uma pomba, entendeu, minha gente? Porque o povo fica pensando que o Espírito Santo é uma pomba e fica até idolatrando imagens de pomba. A gente tem que ter cuidado com isso. O Espírito Santo não é uma pomba. Ele apareceu em forma corpórea de uma pomba, querendo simbolizar a pureza de Jesus. Em Atos capítulo 2, ele vem sobre os apóstolos como línguas de fogo, porque os apóstolos tinham pecado, tem que ser fogo para purificar. Jesus não tinha pecado, é a pureza da pomba. Ele repousa sobre Jesus como uma pomba. Da mesma forma, os anjos, eles são espíritos, então o espírito assume a forma que quiser. E eles não têm corpo físico, mas eles podem se materializar. Aí a gente vai ver lá em Abraão, em Gênesis, quando aparecem 3 homens para comer com Abraão. Você lembra disso? Eles comem, eles participam do jantar. E depois 2 vão embora para Sodoma e Gomorra, que são os 2 anjos que vão buscar Ló. Então todo mundo que viu, até os moradores de Sodoma e Gomorra, achava que era gente normal. Eles assumiam um corpo físico, uma aparência física. E isso pode acontecer. Eu já ouvi de gente que teve contato com o anjo
e não sabia que era anjo. Conversou tudinho, foi ajudado e não sabia que era anjo. Eu tenho um livro que não vende mais, da editora Vida, que é uma autora muito séria, de uma universidade evangélica nos Estados Unidos, bem séria mesmo. Então, eles nem são carismáticos, pentecostais, porque como a gente carismático pentecostal, o povo já desconfia logo da gente, porque a gente tende a aumentar as histórias. A gente não inventa, a gente aumenta as histórias, né? Então, esses irmãos assim mais reservados, quando eles vêm contar uma coisa, porque realmente, né? Então esse livro tem várias narrativas assim de coisas dos anjos aparecendo em forma física, em hospital. A Bíblia diz que no jardim do Getsemane, depois de Jesus orar e o Pai não passar o cálice dele, diz assim: e vieram os anjos de Deus e o confortaram, o consolaram. Já teve gente de contar assim, que estava sentado chorando no hospital depois de perder alguém, sentar uma enfermeira, um enfermeiro misterioso do lado, começar a consolar, e depois você procurar aquela pessoa não existe no hospital. E aquela pessoa trouxe uma paz para você, um consolo, mas não existe aquela pessoa. Rutinha contou que uma vez ela estava no aeroporto, no banheiro ela encontrou uma moça da limpeza de dread, né, tudinho, começou a conversar com ela, deu uma palavra para ela, e essa moça não existe. Essa moça não existe. Uli contou uma vez também que o carro dela bateu, ela ficou toda ensanguentada num lugar, numa rua deserta, com Manuela, e apareceu um homem do nada na rua, entrou dentro do carro, dirigiu para ela, levou ela, e depois esse homem sumiu. São as coisas assim que a gente eles podem aparecer, tomar uma forma, aparecer, cumprir a missão e desaparecer. Nesse livro tem coisas assim, tipo uma família ia num carro e tinha um caminhão na frente que as tábuas saltou, e uma tábua ia entrar dentro do vidro do carro e cortar a cabeça de todo mundo. E ali só podia ser, ela diz assim, nesse livro que conta a experiência de anjo, a menina diz até assim: eles são, as pessoas imaginam os anjos mal-humorados, mas esse que apareceu, ele era muito divertido, porque ele apareceu como um adolescente. O estilo que ele estava vestido era como um adolescente daqueles que fazem parkour, que chama, né? Que fica pulando nas coisas, né? Ele, quando a tábua soltou, apareceu aquele menino do nada, subiu em cima do carro, deu uma tapa na tábua que voou para o lado, piscou para a gente e correu para dentro do mato. Ela disse, eu fiquei de olho, todo mundo fechou o olho, e eu fiquei olhando ele olhou para mim, piscou e saiu correndo e rindo. Então, pode acontecer, várias pessoas... Oi? Eu não tenho o nome, é anjos, alguma coisa assim. Anjos, quase um novo repórter, assim, quem são, não sei o que. Mas eu posso fazendo propaganda no meu Instagram. Quem me segue no meu Instagram? Eu posso fotografar hoje à noite e colocar lá, vocês cobram, eu fotografo hoje à noite e coloco lá nos stories, coloco lá para vocês. Então são espíritos, mas podem assumir corpo físico, mas a natureza deles é espiritual. Não se reproduzem, não tem filho como a gente, né? Em Marcos capítulo 12, o versículo 25, quando é perguntado a Jesus, um homem morreu e teve várias mulheres, na vida eterna quem vai ser a mulher dele, né? Querendo pegar Jesus, pegadinha dos fariseus. Aí Jesus diz assim: no céu não vai ser assim, porque no céu serão como os anjos. Ele usa essa expressão, serão como os anjos, nem se casam e nem se dão em casamento. Então os anjos não se reproduzem, não tem os relacionamentos que a gente tem aqui, né? Na maioria das vezes eles são designados na Bíblia pelo sexo masculino, o homem que falava comigo, mas é possível que haja uma exceção em Zacarias capítulo 5, versículo 9. Zacarias capítulo 5, versículo 9, quando o profeta Zacarias vê, é o único lugar onde tem referência a anjo com asa, realmente, tem querubim e serafim, são anjo com asa também, né? Mas são mulheres aladas. Zacarias 5 e 9, ele vê umas mulheres que vão voando com asas, levando uns panos e umas coisas em direção a Jerusalém. Então é uma possível exceção. Se a visão não for simbólica,
porque a visão tem uma carga simbólica aqui no livro de Zacarias, então não é literalmente, mas se for uma visão assim do mundo espiritual, é possível que eles assumam uma forma feminina. Eles não morrem. Lucas 20, 36. Lucas 20, 36. Tem tempo? Lucas 20 e 36. Diz assim, ainda falando sobre aquilo do casamento, Jesus diz: nem podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então não morrem, são imortais, né? Os anjos. São distintos dos seres humanos. A gente não vira anjo. Quer dizer assim, quando eu morrer eu vou virar um anjo. Não, anjo é de uma natureza e os humanos são de outra natureza, são coisas distintas. A gente é de uma ordem da criação e eles são de outra ordem da criação. Isso está no Salmo capítulo 8, o versículo 4 e 5, que diz assim, o salmista falando da criação do homem, diz que o homem é a coroa da criação, a joia da criação, diz assim, um pouco menor do que os anjos o fizessem. Um pouco de glória o coroaste, né? Um pouco menor do que os anjos nós fomos feitos. Já tem gente que diz que a tradução correta seria um pouco menor que Deus. A Bíblia de vocês tem um pouco menor que Deus, tem umas versões mais antigas que é um pouco menor que Deus, né? Um pouco menor que Deus, porque o original é Elohim. O original hebraico aí é um pouco menor que Elohim. E Elohim normalmente era o nome que se usava para Deus, no sentido genérico, um pouco menor que Deus. Só que Elohim muitas vezes também é usado para anjos. E aí alguns entendem que é mais coerente entender que os homens são um pouco menor do que os anjos, do que um pouco menor do que Deus. A tradução mais correta seria um pouco menor do que os anjos nesse contexto aí. Eu acho que no Novo Testamento, quando vai replicar esse texto lá em Hebreus capítulo 1, vai falar um pouco menor do que os anjos, em vez de um pouco menor do que Deus. Então a Septuaginta, que é o texto grego que o autor dos Hebreus vai usar, ele vai usar a tradução anjo, em vez de usar a tradução Deus. Então, o número deles, né, eles são inumeráveis, não dá para contar a quantidade de anjos, e são grandes em poder. 2 Pedro 2,11 diz que os anjos são grandes em poder. Da hierarquia dos anjos, a gente tem aquilo que a gente só pode tirar da Bíblia. O que só tem na Bíblia, se a gente fosse por um princípio assim, só a Escritura, que querem dizer nuda Escritura e nenhuma outra informação, a gente tem pouca informação. Agora, olhando para a tradição da igreja, para os estudos da hierarquia celeste, Dionísio Areopagita, e Tomás de Aquino, eu esqueci o nome agora. Tomás de Aquino escreveu uma dogmática que trata de anjos também, muito profundamente, de suma teológica, que não é suma coisa nenhuma, que é suma resumo, né? Não é suma, porque um monte de livro ele chamou aquilo de suma, o resumo das doutrinas, a suma teológica de Tomás de Aquino trata muito sobre anjos, sobre essas questões. Mas no texto mesmo bíblico, a gente só tem primeiro dos príncipes, Daniel capítulo 10, versículo 13, quando é mencionado isso, eu sou um dos primeiros dos príncipes. Se é um dos primeiros dos príncipes, então tem outros príncipes que assistem diante de Deus. E aí é de onde vem a ideia católica de 7 arcanjos, ou 7 príncipes. E de onde vem que a Igreja Católica não criou isso, ela prega da tradição judaica, dos 7 príncipes. E também porque é que lá em Apocalipse diz que existem 7 anjos que assistem diante de Deus, seriam esses príncipes, que vão tocar as 7 trombetas no Apocalipse. E por que é que Paulo vai dizer assim, que Cristo vai voltar quando a 7ª trombeta for tocada, ou a última trombeta, ao tocar da última trombeta, os mortos ressuscitarão, que seria a 7ª. E quando a 7ª trombeta toca em Apocalipse, há um barulho no céu e vozes que dizem assim, agora sim, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo,
e ele reinará para sempre, que Handel fez até uma música sobre isso, né? O reino real se tornou nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Aí o aleluia que vem em seguida é o texto do Apocalipse 19, quando Jesus rompe o céu, né? Aí aleluia, o Senhor reina, né? O Senhor onipotente reina. É o Messias de Handel. Ele vai contando todo o sofrimento de Jesus até o seu retorno glorioso em Apocalipse. Que mais a gente pode dizer sobre os anjos, sobre essa questão de principados e potestades? São mencionados no Novo Testamento, nos textos que a gente deu, Colossenses, Efésios 3:10, também sem explicação. A possibilidade de anjo da guarda, Mateus 18:10, e Atos, deixa eu ver aqui o de Atos, que não está aqui na referência, mas só para deixar para vocês direitinho. Atos capítulo 10. Não, Atos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 15. Capítulo 12, versículo 15. E disseram-lhe: estás louca? Mas ela afirmava continuamente que era assim, que Pedro estava na porta. E eles diziam: é o seu anjo. É o seu anjo. Atos 10 e 12. E serafins, Isaías capítulo 6, do 1 a 3, assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as suas vestes enchiam o templo, e eu vi serafins que voavam, né? Com duas asas eles cobriam o seu rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isso é muito parecido com os seres viventes de Apocalipse, capítulo 4. Só que a gente vai ver algumas diferenças entre os serafins e esses seres. Eu estou começando a achar que esses seres de Apocalipse 4 seriam um outro tipo de ser celestial, que é diferente dos querubins de Ezequiel, capítulo 1 e 2. Por quê? Os querubins de Ezequiel, se você for prestar atenção no texto, se a gente for muito literal, vai começar a pensar que são seres diferentes. Mas se a gente der alguma atenuada, não, é fazer não. Talvez o escritor só quis destacar alguma coisa. Porque lá em Ezequiel diz que os 4 seres têm 4 faces. Uma de leão, uma de boi, uma de humano e uma de águia. São 4 faces no mesmo ser. São 4 seres e os 4 seres têm 4 faces. Em Ezequiel, eles não viram, quando ele quer andar para cá, ele vai com a face de cá. Quando ele quer andar para cá, ele vai com a de cá. Ele não muda de direção, ele vai para onde... E a vida dele está na roda, que tem embaixo, o espírito e tal. Meu avô dizia, que meu avô não acreditava, né? Meu avô dizia que isso era um ET. Ele dizia que o povo da Bíblia via muito alienígena e não sabia descrever que aquilo era um carro, uma nave espacial, porque Ezequiel viu um trono, um negócio, e era bronze, era cor de bronze, e de fogo, e não sei o que, e as rodas, os querubins têm roda, né? E no trono de Deus tinham rodas, e aí virava para um lado, virava para o outro, assim, eles viram um alienígena, e os seres estavam dentro das rodas, que o disco voador, né, e tal. Ele dizia que Jesus foi abduzido quando Jesus foi levado, né, para o céu e coisas do tipo, que essas coisas das estéreis ter filho, quando os anjos anunciavam, era clonagem, tudo, tecnologia que a gente tem hoje de tratamento, né, que a gente faz genético, tudinho, os seres celestiais já faziam e a gente está descobrindo agora essas coisas e tal, as viagens dele. Mas se você comparar, os de Apocalipse não é 4 faces, cada um tem uma face.
o de Apocalipse 4. Um tem uma face de leão, um tem uma face de boi, outro tem uma face de homem e outro tem uma face de águia. Não é cada ser com 4 faces, é cada um com uma face, com a sua face. E outra coisa é que esses aqui de Apocalipse, diz assim, 4 e 7, o primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo ao bezerro, o terceiro o homem e o quarto uma águia voando. E os 4, cada um deles tinham 6 asas. Só que os querubins de Ezequiel capítulo 1, eles não têm 6 asas, eles têm 4 asas. Eles têm 4 faces e 4 asas. E os daqui só tem uma face e 6 asas. Talvez o mundo espiritual tenha uma diversidade de seres celestiais muito além do que a gente imagina. Porque o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12 que ele foi arrebatado ao céu, ao terceiro céu, e viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem contar. Então, assim como a gente tem uma diversidade muito grande na Terra de fauna e de flora, é possível que haja uma diversidade de criaturas celestes, não só angélicas, mas até de animais, de tipos e coisas, porque a Bíblia fala de cavalos no céu e outro tipo de coisa. A gente não sabe que tipo de que a gente começa a imaginar isso como espiritual fosse menos real, mas espiritual diz respeito à natureza e não à realidade. Talvez o mundo espiritual seja muito mais real do que o nosso, e a gente acha que matéria física é que é a realidade, e talvez não seja nem isso, né? O mundo espiritual que é o que vem primeiro, é que nosso mundo é que seja ilusão e o mundo espiritual é que seja mais real. Então, esses mundos, essas dimensões podem ser muito mais diversas do que a gente imagina, e de seres que Deus criou, muito mais criativos. Mas esses serafins têm aí 6 asas. Depois a gente tem os querubins, que aparecem lá em Gênesis no início, quando Deus coloca para guardar a entrada do Jardim do Éden, e depois Deus manda esculpir querubins para guardar a arca, 2 querubins para proteger a tampa do propiciatório, né, de escultura representando, e manda bordar nas cortinas do santuário também querubins nas cortinas do tabernáculo, porque eles eram uma espécie de transporte divino quando eles são descritos na Bíblia. Não tem aqueles reis de antigamente que tinha aqueles escravos que iam levando o trono, né? O rei ficava sentado e os querubins é como se fossem, são 4, né? Então 4 seres, eles vão levando o trono, sendo que eles vão voando, né? E levando o trono de Deus, vem com a glória de Deus na visão. A tradição da igreja representa eles, assim como os 4 evangelhos. Se você for ver ali no órgão de tubos da igreja, tem eles desenhados no chão, sendo que foi perdido um. Eu acho que foi perdido foi perdida a águia. Tem o boi, não foi perdido o homem. Tem o boi, tem a águia e tem porque o carneiro não é um dos seres viventes. O carneiro é Jesus, o cordeiro. A igreja original dos ingleses, ela tinha os 4 seres viventes no altar. Aqui é a mesa do altar. Para cada pé da mesa do altar era um ser vivente na cerâmica, no chão. Porque significa que o trono de Deus é sustentado pelos 4 seres. E o trono de Deus, Jesus está na Eucaristia, no altar, e se assenta sobre os querubins. Ele está sentado sobre os querubins. Então a ceia, até o piso de uma igreja sacramental é planejado assim. Você coloca o altar sobre os 4 seres, né? E, infelizmente, quando tirou, porque a igreja dos ingleses era ali na entrada da Ponte da Boa Vista, e aí o Estado se apropriou, né, para fazer a Ponte da Boa Vista, e tirou a igrejinha dos ingleses e veio para cá. Porque isso aqui é dos ingleses, aqui atrás é um clube britânico. Esse terreno aqui é tudo dos ingleses, eles doaram para fazer a capela. E aí essas grades que eram de lá da Ponte da Boa Vista, essas grades é de lá do início do século mesmo, veio para cá. Esse gradeado aí da frente, esse lampião que tem ali em cima, é do início do século, veio para cá. E o piso veio para cá, e essa madeira daqui também, que era dali no meio, onde está o órgão de tubos. Ainda tem uma parte dela na lateral, mas essa é a parte lá de trás. Isso aqui é precioso. Aquele órgão de tubos,
ele foi doado por causa dos jovens ingleses dessa comunidade que morreram na Primeira Guerra Mundial. E aí a Rainha Vitória doou aquele órgão de tubos que tem ali dentro. Tem uma placa memorial aos combatentes. Os seus pais faziam parte dessa igreja, né? Então tem aquele piso que foi feito, doado, e alguém perdeu a peça. Eu achava que estava embaixo do órgão de tubos, alguém colou errado, mas perdeu. Porque são 4 seres viventes, o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus no meio, como na visão de Apocalipse. A pedrinha do meio é a pedra onde tem o Cordeiro, e os 4 seres. Então, se você vai em toda a igreja católica, tem isso. Se você caminhar dentro do santuário, você vai ver umas coisas bem comuns. Por exemplo, aqui a gente tem os vitrais, que tem as estações da vida de Jesus. Aqui não, lá dentro. Esses aqui são lá no templo. Que era quando o terço era terço. Por isso que se chama terça, porque João Paulo II acrescentou mais 4 mistérios e deixou de ser terço, mas era 3 partes dele, o terço da vida de Jesus, que são os mistérios do nascimento de Jesus 4, que está lá na porta, os mistérios da vida de Jesus 4, que está aqui em cima, e os mistérios da sua paixão, que está lá do outro lado. E depois foram acrescentados mais 4 mistérios, né? Mas eram colocados na porta na igreja para contemplação, para você. Então tudo ficou aqui. Então sempre toda igreja tem esses seres viventes e normalmente é associado assim. Eu aprendi assim, que o Evangelho de Mateus é o leão, porque ele é apresentado Jesus como o leão da tribo de Judá, o rei de Israel. O Evangelho de Marcos é o boi, porque Jesus é apresentado no Evangelho de Marcos como servo. Ele está sempre servindo. E em Marcos capítulo 10 ele vai dizer assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. No Evangelho de Lucas ele é o Filho do Homem. É o único lugar dos Evangelhos onde Jesus vai se referir a si o tempo inteiro como Filho do Homem. O Filho do Homem é a cara de homem. E no Evangelho de João, Jesus é apresentado como Deus, que é a águia, os lugares altos. O tempo inteiro o Evangelho de João vai ser muito explícito. Tem 7 vezes no Evangelho de João, eu sou, que é o nome de Deus. Para cada milagre que Jesus faz, que são 7, ele diz um eu sou. Quando ele multiplica os pães, ele diz, eu sou o pão da vida. Quando ele ressuscita Lázaro, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele abre o olho do cego, ele diz, eu sou a luz do mundo. Para cada um ele vai dizendo eu sou, que é o nome de Deus. O Evangelho já começa assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Seriam esses 4 Evangelhos. Na Igreja Católica eles mudaram um pouco e botaram o rei para Marcos. E botaram o boi para Lucas. E então fica o que para Mateus? Fica a águia João e a águia eles mantiveram João, né? O homem fica lá para Mateus. Mas aí são essas representações desses seres muito diversos. O assunto é muito extenso, a gente não dá conta, eu acho que devem ter dúvidas, perguntas. É interessante a gente responder algumas coisas mais específicas que vocês quiserem perguntar sobre esse assunto dos anjos. Podem mandar. Amém, queridos? Amém. O tempo já está bem avançado. Vão ser rápidas perguntas. Mas uma que eu queria deixar já de cara. A gente pode orar para algum anjo? Será que a gente pode orar para os anjos? Eu acho que não. Eu acho que a Bíblia... Mas deixa só um minuto. Eu queria agradecer ao pessoal que está assistindo pela internet e dizer a vocês que os Semeadores toda semana está trazendo uma temática pertinente à nossa caminhada cristã. Se vocês querem participar da segunda parte dos Semeadores, que é esse debate, perguntas e respostas, vocês têm que vir pessoalmente. A preleção fica gravada, entretanto esse debate não é gravado. Então obrigado vocês que estavam aqui conosco. Sim, voltando ao assunto.